Muito bom dia a todas e a todos. Vamos dar início à nossa reunião para não perdermos mais tempo. Caros... Ajuda aqui, se faz favor, a pôr... Não é Jorge Mendes. Olha. Já sabe. Margarida. Pegaram a minha... Cumprimento a mesa, cumprimento todos e todos os presentes. Em nome do Sr. Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, dou as boas-vindas aos membros da Comissão dos Orçamentos do Parlamento Europeu, que hoje nos visitam, e desejo-lhes uma boa e agradável estadia em Portugal. Um cumprimento especial a dois deputados que estão aqui na nossa frente, portugueses, Margarida Marques e José Manuel Fernandes, cujo trabalho nas instituições europeias também tive a oportunidade de acompanhar desde os meus tempos em que também fui membro do Parlamento Europeu. Caras e caros colegas, a vossa visita a Portugal acontece num momento de grande incerteza e complexidade na Europa e no mundo. No passado dia 24 de fevereiro, o mundo mudou. Ficou mais perigoso e imprevisível. Aconteça o que acontecer, a invasão da Ucrânia pela Rússia será sempre um marco doloroso para as sociedades democráticas. Pode-se saber como e quando uma guerra começa, mas ninguém pode prever quando e como vai acabar. Toda a guerra deixa o mundo pior do que o encontrou, afirmou o Papa Francisco. Foi esta evidência que, perante os destroços da Segunda Guerra Mundial, juntou 6 países num projeto singular de criação de um espaço de paz, democracia e progresso. Paz que tem perdurado desde então. Democracia e progresso que se estenderam a mais 22 Estados soberanos que, ao longo do tempo, vieram a convergir nesse ideal proposto por Monnet e Schuman. Alguns destes Estados-membros fizeram parte da União Soviética e do Pacto de Varsóvia. Outros faziam ou passaram a fazer parte da NATO. A pandemia consumiu-nos recursos e alterou prioridades. A guerra na Ucrânia obriga a redefinir prioridades e a reafetar recursos que deveriam ser aproveitados para uma profunda alteração do paradigma económico, como previsto, aliás, no Pacto Ecológico Europeu. Essas oportunidades vão ser adiadas e alguns desses recursos vão ser canalizados para mitigar as graves consequências da guerra. Quando se fala em reabertura de centrais de carvão, em vez de dar prioridade às energias renováveis, como Portugal tem feito,
será mais difícil alcançar o objetivo fixado nos Acordos de Paris e combater as alterações, não obstante o ambicioso plano REPowerEU. As sanções aplicadas à Rússia também afetam as economias ocidentais. A disrupção nas cadeias de abastecimento energético e alimentar, a inflação, os desequilíbrios nos mercados financeiros, tudo isto vai ter implicações nas políticas monetária e orçamental da União Europeia. O debate sobre os novos recursos próprios adquire especial atualidade. Mas a União Europeia vai precisar não apenas de aumentar os recursos, mas também de reformar a sua arquitetura institucional para poder acolher mais Estados-membros com diferentes características e expectativas. O futuro da Europa passa por aqui, mas também passa pela nossa capacidade de defender e aperfeiçoar as instituições democráticas. Nos últimos anos, temos assistido à emergência de movimentos antissistémicos e populistas, ao aumento da representação parlamentar de partidos de extrema-direita, à interferência em atos eleitorais, através da disseminação de fake news, ao aumento do discurso do ódio, sobretudo nas redes sociais. Os efeitos da Covid-19 e da guerra na Ucrânia vão levar ao aumento do preço dos bens alimentares, ao agravamento das condições de vida, ao acentuar das desigualdades e da contestação social. São enormes desafios que podem fragilizar os sistemas democráticos, favorecer soluções autoritárias e populistas e comprometer o próprio projeto de integração europeia. O ensaísta e pensador português Eduardo Lourenço distinguia duas faces contraditórias da Europa. Por um lado, a Europa das catedrais, da literatura, da filosofia e da ciência. E, por outro, a Europa dos conflitos, dos egoísmos, dos nacionalismos e do populismo. Dicotomia que se verifica em debates como o Estado de Direito, política de migrações ou sobre a forma como se traduz a solidariedade em momentos de crise económica e social como a que estamos a viver. Nem todos concordarão comigo, mas vou afirmar que na economia e nas instituições, nos valores e na política, interna e externamente, a Europa será tanto mais forte quanto mais unida e coesa se apresentar e mais robusto for o seu sistema democrático e modelo social. Concluo relembrando a declaração de Schuman, e cito: a Europa não se fará de uma só vez, nem de acordo com um plano único. Far-se-á através de realizações concretas que criarão, antes de mais, uma solidariedade de facto. Está nas nossas mãos que assim seja e contribuirmos para o futuro da Europa, um melhor futuro para os nossos cidadãos. Muito obrigada. Senhora Vice-Presidente da Assembleia da República de Estrela, Senhor Johan van der Velde, Presidente da Comissão dos Orçamentos do Parlamento Europeu, Senhora Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, Luís Campolas Santos, Senhor Presidente da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, Afonso Oliveira, permitam-me que comece por dirigir estas breves palavras, numa saudação muito calorosa às senhoras e senhores deputados da Comissão de Orçamentos do Parlamento Europeu que hoje nos visitam e compreenderão que uma palavra de especial referência aos senhores deputados José Manuel Fernandes e uma palavra muito calorosa à nossa ex-colega Margarida Marques, membro que foi da Comissão de Orçamento e Finanças, onde deixou, obviamente, o lastro de competência que lhe é reconhecido. Queria saudar-vos desde logo pela oportunidade da visita. Portugal assinou há poucos dias o acordo de parceria com o próximo ciclo de fundos europeus, que se junta
aos fundos do Next Generation EU e o significado que subjaz a ambos, que é, diferentemente do que sucedeu no passado, ou melhor dito, de uma forma mais evidente do que sucedeu no passado, a expressão da solidariedade europeia e da União Europeia como espaço de partilha e construção comum, no que diz respeito também aos combates aos efeitos económicos e sociais da pandemia. Mas queria sublinhar aqueles que são seguramente os méritos da visita, antecipando de algum modo a visibilidade que a própria visita da Comissão dos Orçamentos do Parlamento Europeu dará à própria natureza e à matéria dos fundos, não apenas um reforço do escrutínio que existe, mas que não deve ser apenas institucional, ou seja, deve ser alargado à opinião pública e, de algum modo, as notícias sobre a vossa visita não deixarão de constituir um reforço desse escrutínio, e é também um mérito que seguramente esta vossa passagem dará, mas permitirá também, creio, testemunhar em loco a capacidade transformadora dos fundos europeus na economia e na sociedade portuguesas. O Portugal de hoje, todos o reconhecerão, é irreconhecível face àquele que existia a quando da adesão, e essa capacidade transformadora dos fundos europeus é verdadeiramente aquilo que importa sublinhar. E, aliás, queria uma recentíssima entrevista da Comissária Europeia para a Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, recordava precisamente, creio que ontem ou anteontem foi publicada essa entrevista, o traço distintivo dos fundos europeus que se prendem com a sua finalidade, e a expressão era precisamente: são fundos para fazer a mudança, de algum modo instrumentos para a alavancagem do progresso. Creio que é isso que terão a oportunidade de testemunhar e de constatar algo que o nosso Presidente da República, há poucos dias, há 2, 3 semanas, quando do 10º aniversário da nossa entidade independente para a fiscalização das contas públicas, sublinhava e que merece, de facto, ser enfatizado. É que, mercê é uma consequência da crise de 2008 e das vicissitudes que se sucederam, Portugal é hoje, provavelmente, a sociedade portuguesa é provavelmente hoje das mais conscientes da importância do rigor da gestão da aplicação de fundos públicos e que esse rigor se estende também à própria finalidade da sua aplicação, isto é, da razão subjacente à sua atribuição. É algo que todos os estudos de opinião vêm constatando. E, vale a verdade, não era uma realidade que há alguns anos existisse e, portanto, também aí devemos sublinhar, e é uma realidade que seguramente não poderão testemunhar. Eu terminava apenas recordando que a Comissão de Orçamento e Finanças que presido e os senhores e senhores deputados aqui presentes não interagem em termos de competências diretamente com a Ministra da Presidência ou o Ministro da Economia no que diz respeito à gestão dos fundos europeus. A Assembleia da República decidiu que essa competência fosse atribuída especificamente à Comissão de Economia e, por sua vez, a Comissão de Economia entendeu, e a meu ver muito bem, criar uma subcomissão para atribuir uma natureza permanente ao acompanhamento dos fundos europeus e do PRR. Aliás, essa a designação da subcomissão, e o Sr. Deputado Nuno Fazenda, aqui presente, é o seu Presidente, e queria, portanto, de algum modo, não deixando de fazer esta referência, dizer que, em todo o caso, as deputadas e os deputados que compõem a Comissão de Orçamento e Finanças serão seguramente, no que diz respeito à Comissão de Orçamentos do Parlamento Europeu, um interlocutor disponível, motivado, para que a aplicação dos fundos em Portugal possa ser aquela que seja a melhor e a mais eficaz, isto é, aquela que possa fazer uma mudança para melhor. Queria, portanto, com estas palavras, sublinhar o nosso agradecimento e o gosto em contar com a presença das senhoras e senhores deputados da Comissão de Orçamento do Parlamento Europeu, representado pelo seu Presidente, Johan van der Velde. Muito obrigado.
Thank you, Ms. Vice President and Mr. President. You wondered whether we have a good time here in Lisbon. I can assure you we have a very está good a time. correr bem a nossa estadia aqui em Lisboa, sim, muito bem. Gostamos e temos contactos interessantes, muitas discussões que temos tido desde ontem. Eu não vou repetir aquilo que nos disse sobre os desafios que enfrentamos. A pandemia Covid, que ainda não está totalmente ultrapassada, a guerra, a energia, a inflação, tudo isto se interage e contribui para a criação de uma situação difícil, estressante para todos nós, para os cidadãos e para o projeto europeu. Temos o mecanismo de recuperação e resiliência, associado agora ao Repower EU, iniciativas que são valiosas. Uma das coisas que tem que ser feita agora é reconhecer o facto de que o quadro financeiro plurianual que desenvolvemos há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, já não é suficiente. Já estamos num mundo diferente daquele que existia quando negociámos esse acordo e isso tem que ser reconhecido. O QFP precisa de uma revisão fundamental. Não me vou alongar porque há, com certeza, muitos colegas que querem intervir. Talvez possa citar um dos primeiros ministros belga que costumava dizer que a Europa só pode progredir através de crises. E se isso for verdade, então estamos com certeza a progredir imenso relativamente ao programa europeu, porque crises não nos faltam, mas, enfim, para avançar precisamos de trabalho, de criatividade, não apenas no Parlamento Europeu, mas também nos Parlamentos Nacionais e também aqui em Portugal. Muito obrigada. Então, muito bom dia. Compete-me agora a mim assumir a condução dos trabalhos. Sou o Presidente da Comissão de Assuntos Europeus e queria, nas pessoas da Senhora Vice-Presidente da Assembleia da República, Edith Estrela, e do Sr. Johan van Overveld, Presidente da Comissão de Orçamentos, saudar todas e todos os senhores deputados nacionais e europeus. Vou ser muito draconiano na gestão do tempo, uma vez que temos muito pouco tempo, mas o tempo suficiente para que todos os grupos parlamentares presentes do Parlamento Nacional e do Parlamento Europeu possam usar da palavra. Não vislumbre que possa usar a palavra mais do que um deputado de cada grupo político, com uma única exceção para o Sr. Presidente da Subcomissão de Acompanhamento dos Fundos Europeus e, portanto, vou de imediato dar início aos trabalhos, dando em primeiro lugar a palavra precisamente ao deputado Nuno Fazenda, que é Presidente, como disse, da Subcomissão de Acompanhamento dos Fundos Europeus, incluindo naturalmente o Programa de Recuperação e Resiliência. Deputado Nuno Fazenda, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus e também aproveito para cumprimentar a Sra. Vice-Presidente da Assembleia da República e os Srs. Presidentes das diferentes comissões, Srs. Eurodeputados, Sras. e Srs. Deputados. Procurei ser muito breve, mas deixar aqui 2 ou 3 apontamentos. O primeiro tem a ver com aquilo que é o histórico do país em matéria de utilização de fundos comunitários. Portugal, os fundos comunitários, como aqui já foi sublinhado, têm tido um impacto muito positivo no país, nas mais diversas áreas, no ambiente, nos transportes, nas qualificações, e isso atravessa vários ciclos de programação comunitária e diferentes períodos de governação. Um segundo ponto é que a verdade é que também a gestão dos fundos europeus tem sido reconhecida pelas instituições europeias e porque os relatórios e contas do Estado português têm sido sempre aprovadas pelas respectivas entidades, designadamente pela própria Comissão Europeia, sob a supervisão do Tribunal de Contas Europeu. Aliás, de tal modo que Portugal é dos poucos países, ou pelo menos é um dos países, que nunca viu qualquer suspensão dos pagamentos no que diz respeito aos fundos estruturais e de coesão.
Mas isto, obviamente, em nada nos deve relaxar, em nada nos deve descansar quanto ao novo ciclo de programação comunitária que temos pela frente. Temos o maior volume de fundos comunitários de sempre, que conjuga 3 instrumentos. O atual Portugal 2020, o Portugal 2030, que foi assinado o acordo de parceria há poucos dias, e o Plano de Recuperação e Resiliência. O Plano de Recuperação e Resiliência é um plano, nas palavras da Comissão Europeia, considerado ambicioso, com mecanismos de controle fortes e que apreciou recentemente, fez uma primeira avaliação e que considerou positiva e, nessa medida, foi pelo cumprimento das metas. Mas a verdade é que nós, neste momento, temos 2 grandes desafios, entre outros, mas que destacaria 2. Conforme aqui já foi sublinhado pela Sra. Vice-Presidente da Assembleia da República, decorre de fatores externos, que decorrem da invasão da Rússia à Ucrânia e que têm a ver com a inflação, com o aumento dos custos materiais, com a escassez de mão de obra. E aqui coloca-se um ponto muito crítico que tem a ver com os prazos e metas inerentes a esse instrumento. Foi matéria, aliás, que expusemos à Comissão Europeia numa reunião recentemente, que os diferentes deputados dos diferentes grupos parlamentares apresentaram, que é uma preocupação que obviamente temos presente, mas que este é um debate europeu que cabe também discutir a esse nível. O segundo ponto tem a ver com o escrutínio e transparência. E esse é um ponto muito importante e, por essa razão, o Parlamento português decidiu criar pela primeira vez uma comissão específica, uma subcomissão para o acompanhamento dos fundos europeus e do PRR. E tem 3 características que telegraficamente vou dizer. Primeiro, escrutínio político. É disso que se trata, não se trata de fiscalização de normas e de regras, é um escrutínio político e que envolve não só o escrutínio à governação, mas também às entidades que gerem, coordenam e fiscalizam os fundos comunitários. E neste ponto acrescenta a segunda característica, que é a abrangência. Peço que conclua, Sr. Vou concluir. É que esta comissão não se restringe ao PRR, mas a todos os fundos. E terceiro e último lugar é a questão da proximidade e de iniciativas públicas. Vamos estar no terreno com um roteiro para os fundos europeus e as audições todas que realizamos no Parlamento são públicas e por isso todo o país pode acompanhar aquilo que são os reportes das entidades que gerem, coordenam e fiscalizam os fundos comunitários. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo facto de ser Vice-Presidente, teve uma tolerância de 30 segundos, o que não acontecerá com os oradores seguintes. Dou agora, e iremos dar a palavra de forma alternada, darei agora a voz ao Parlamento Europeu, através do deputado José Manuel Fernandes, do Grupo IPP. Muito boa tarde. Quanto tempo tenho? 3 minutos. Até 3 minutos. Até 3 minutos. Muito bem. Muito obrigado. Eu queria cumprimentá-las, saudá-los. Um cumprimento especial para a Vice-Presidente da Assembleia da República, a doutora Edith Estrela, e nela cumprimento toda a mesa e um cumprimento também para todos os colegas e todas as colegas que aqui estão. Portugal está excessivamente dependente dos fundos comunitários. Já que falamos de escrutínio político, é essencial que deixemos de ser o país da União Europeia que mais depende dos fundos europeus para o investimento público. 2014 a 2020, cerca de 90% do nosso investimento público em Portugal correspondeu a recursos que vieram do orçamento da União Europeia. Dito por outras palavras, somos o país da União Europeia que, em termos do orçamento do respectivo Estado, menos investiu naquilo que é o investimento público. Os recursos financeiros devem seguir o princípio da adicionalidade, do acrescentar valor, e eu espero também, estou certo, que esta Comissão tal fará. Não nos faltam recursos financeiros, ainda temos cerca de 5.500 milhões de euros por executar, e tem que ser até 2023, no Portugal 2020. Temos o PRR, a que a 13,9 mil milhões de euros vão-se adicionar agora mais 1.634 milhões de euros por mais razões, porque respondemos pior à crise que outros Estados-membros. A Roménia, por exemplo, recebe menos de 2 mil milhões de euros, e temos o Portugal 2030. Eu sou daqueles que considera que, sabendo que não há possibilidade de revermos o calendário no que diz respeito ao PT 2020, ainda temos possibilidade no PRR de ele, embora a Comissão Europeia não o assuma, de ir para além de 2026. Há um outro ponto que nós consideramos essencial, que é a revisão do quadro financeiro plurianual, e temos aqui 4 deputados que estiveram na equipa de negociação. E também precisamos de novas receitas, novos recursos próprios, que, ao contrário do que outros dizem, não são impostos europeus, até porque a decisão dos recursos próprios é aquela que, para além da unanimidade no Conselho, depois exige a ratificação dos Parlamentos nacionais.
E aí, para além de nós termos impostos ou taxas à escala global que são justos, como a taxação dos gigantes do digital, é também essencial aquilo que estamos a trabalhar, até por uma questão de uma concorrência leal, o mecanismo de ajustamento de carbono nas fronteiras ou a revisão do mercado de licenças de carbono. Para além disso, há todo um trabalho que se deve fazer no combate à fraude, evasão e elisão fiscal. E aí a harmonização é também essencial. Segundo contas da Comissão Europeia, por ano perde-se 1 bilhão de euros em fraude, evasão e elisão fiscal, precisamente o equivalente a 7 orçamentos anuais. Face a todos os pedidos, a toda a pressão que existe, é essencial... a conclusão da intervenção. Eu estou a concluir. É essencial esta boa utilização de todos os recursos e nunca tivemos tanto dinheiro. Por outro lado, continuamos a precisar de reforçar o quadro financeiro e aí os novos recursos próprios, as novas receitas, e peço o apoio também do Parlamento Nacional para esse objetivo, são essenciais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. É agora a vez do Parlamento Nacional e darei a palavra, em primeiro lugar, ao Sr. Deputado Paulo Muniz, do PSD, que é o principal partido da oposição em Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando a Sra. Vice-Presidente da Assembleia da República, cumprimento todos os membros da mesa e cumprimento todas as colegas e os colegas. A Europa vive um momento de incerteza e a Europa pós-guerra da Ucrânia não será a mesma num quadro, seja ele qual for do desfecho. E é neste quadro pós-pandémico que nós entendemos que os grandes desafios tornaram-se ainda mais urgentes. Leia-se a energia que já vinha da transição energética, mas que teve que ser acelerada e que tem que ser um motor da economia e temos que encontrar as formas alinhadas com a transição energética verde para criar condições de autonomia energética europeia. A questão dos recursos próprios e das novas formas de financiamento exibe também uma importância crucial. Do nosso ponto de vista, ela não pode ficar somente pelo acrescente de novos impostos, mas também deve assentar na reindustrialização e na utilização da nova economia digital como motor efetivo de criação de riqueza. Isto é, nesta área, a Europa é profundamente deficitária, dependente dos Estados Unidos, dependente da Ásia e não conseguiu até hoje afirmar-se como um pilar económico na dimensão digital. É algo que é também muito importante. A inflação é outro aspecto que vejo muitas afirmações que ela decorre exclusivamente do fator da guerra. Isto não é verdade. Se nós olharmos aos dados antes da guerra, durante a pandemia, por razão da escassez de recursos, por razão da logística, por razão da própria crise à escala económica, a inflação foi sustentada e consistentemente aumentando. Ela, digamos, exacerbou o seu valor fruto da guerra, mas ela é uma tendência crescente que já vinha da pandemia. E no pós-guerra, não é nossa convicção que ela desapareça como um passe de mágica. Portanto, a Europa deve encontrar respostas consistentes à inflação e preparar eixos concretos para auxiliar os países que mais vão sofrer com a inflação, em particular as famílias e as empresas. E nós temos alertado para um conjunto de medidas à escala europeia para esta resposta que veio acentuar as dificuldades da pandemia. Finalmente, o tema da reindustrialização deve ser também trazido ao primeiro plano das preocupações dos investimentos e dos estímulos económicos, porque passará por aí a nossa afirmação no contexto mundial. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Volto a dar a palavra ao Parlamento Europeu, desta vez através da deputada Margarida Marques, do Grupo SND. Muito obrigada. Queria também saudar a Vice-Presidente por estar aqui e por nos receber aqui e ser uma ex-colega no Parlamento Europeu e agora no Parlamento Nacional. E queria também saudar os presidentes das diferentes comissões e subcomissões que estão aqui. Sobretudo agradecer a todos os deputados que estão aqui,
porque eu sei que hoje, a esta hora, não é uma hora tradicional dos trabalhos e vê-se bem que fizeram um esforço para estar aqui. Temos que vos agradecer, porque de facto esta colaboração entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais é fundamental. É fundamental porque o Parlamento Europeu, enquanto autoridade orçamental, o papel do Parlamento Nacional, que aprova o orçamento português, é fundamental que seja possível continuar a desenvolver este papel de controle democrático como autoridades orçamentais que somos, e é por isso que esta colaboração é importante. Na revisão das regras de governação económica e do Pacto de Estabilidade e Crescimento, nós propomos exatamente que os Parlamentos Nacionais passem a ter um papel mais importante. Um segundo ponto que gostaria de colocar, adicionados aos pontos que já foram aqui colocados, tem a ver com o desafio fundamental com que a União Europeia hoje é confrontada. Com a crise da Covid, nós conseguimos construir uma resposta europeia, o Next Generation EU. É fundamental que a crise da Ucrânia haja apoio à Ucrânia, sem dúvida aos ucranianos e às ucranianas, mas é fundamental que haja também medidas que permitam mitigar o impacto da guerra, o impacto social e económico da guerra na União Europeia. Só assim os cidadãos entenderão que agora, mais uma vez, existirá uma resposta europeia. Seguidamente, gostaria de levantar a importância do Next Generation EU. Portugal seguiu as 6 prioridades, os 6 pilares do Plano de Recuperação e Resiliência. E esses 6 pilares foram completamente articulados com aquilo que já eram as prioridades políticas do Governo. E isso é fundamental para a economia nacional, para a economia europeia e para a contribuição da economia portuguesa para a economia europeia. Mas nós temos que assegurar que o Next Generation EU seja um sucesso. Seja um sucesso nesta função, seja um sucesso no reembolso do fundo no futuro. E isso é fundamental para que o Next Generation EU, que é claramente uma inovação, possa ser usado no futuro. Como instrumento permanente, sem ser como instrumento permanente, vamos ver, mas é necessário que seja um sucesso para que nós possamos olhar e perceber que podemos repetir esta informação. Finalmente, porque estou a olhar para o tempo, fico muito satisfeita porque percebi, soubemos ontem pelo Secretário de Estado da Digitalização, que hoje mesmo o Governo vai anunciar, ou já anunciou, não sei, um simplex para os fundos europeus. Foi uma medida que este Parlamento, no relatório da Comissão Eventual que antecedeu a subcomissão presidida pelo deputado Nuno Fazenda, propusemos ao Governo e, portanto, para assegurar a transparência e a maior capacidade dos operadores para lidarem com os projetos. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Vou agora dar a palavra ao Parlamento Nacional, através do Sr. Deputado Miguel Cabrita, do Grupo Socialista também. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Vice-Presidente, Srs. Presidentes de Comissão, Srs. Deputados e membros do Parlamento Europeu, em complemento a intervenções anteriores, gostaria de sublinhar a importância da resposta europeia. Do ponto de vista estrutural, já foi aqui sublinhado a importância dos fundos estruturais europeus, mas também da resposta imediata à crise e a resposta estratégica, ter, no fundo, à disposição dos diferentes Estados-membros mecanismos de resposta conjunta que são essenciais para todos os países europeus na resposta às sucessivas crises que temos tido e também para o espaço europeu no seu conjunto. Nesse sentido, é da maior importância que tenhamos mecanismos eficazes de implementação dos programas, nomeadamente da recuperação e resiliência, e também dos fundos europeus. Aliás, Portugal assinou há dias o novo acordo de parceria, e naturalmente também fortalecer o orçamento europeu e melhorar os nossos mecanismos de governação financeira e económica europeia, porque isso é também da maior importância para que países como Portugal possam apresentar os indicadores que têm neste momento, nomeadamente ao nível do déficit das contas públicas, das projeções de crescimento económico, do desempenho do mercado de trabalho. Sublinhar também a importância de este caminho que cada Estado-membro faz ocorrer num quadro em que a própria União Europeia consegue prevenir fenómenos de fragmentação dentro do espaço económico e social europeu, prevenindo fragmentação e desequilíbrios. Não há nenhum espaço económico e social partilhado, nomeadamente com a natureza de uma União, que possa subsistir com sustentabilidade, com coesão, com competitividade conjunta, se houver excessiva
fragmentação dentro desse espaço e se a sustentabilidade das contas públicas de cada Estado-membro não estiverem asseguradas também no quadro do próprio projeto europeu em todas as suas dimensões. Esta é uma dimensão fundamental e para ela há que assegurar, e penso que essa é uma das prioridades que o Governo português tem implementado em Portugal, assegurar a compatibilização dos objetivos de natureza económica e financeira e orçamental com a dimensão social em cada país e também, portanto, no espaço europeu. Este é um velho debate no quadro do debate sobre os instrumentos europeus e os mecanismos de governação económica à escala europeia, que tem que prosseguir porque precisamos de ter uma melhor interligação, por um lado, entre o processo do semestre europeu, mas também dos diferentes instrumentos financeiros que temos à nossa disposição com a dimensão social e do mesmo modo que temos hoje instrumentos para prevenir e corrigir desequilíbrios do ponto de vista orçamental, também seria importante que o tivéssemos do ponto de vista social para garantir que há uma sustentabilidade das nossas prioridades à escala europeia. Esta conjugação, e terminando, Sr. Presidente, esta conjugação de ter presente e ter como objetivo fundamental os objetivos financeiros e económicos, mas ter também uma dimensão social e já agora ambiental presente, é algo que o Governo português fez refletir nos seus instrumentos, nomeadamente ao nível do PRR, ao nível do Acordo de Parceria e nas prioridades de investimento e de prioridades políticas públicas em Portugal, e seria muito importante que o próprio processo europeu pudesse enquadrar e compatibilizar estas ordens de objetivos, porque elas são verdadeiramente o cerne daquele que será o nosso perfil de desenvolvimento e a nossa capacidade enquanto União. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Cabrita. É com todo o gosto que volto a dar a palavra ao Parlamento Europeu, desta vez através da deputada Fabienne Keller, do Grupo Renew Europe. Tem palavra. Merci beaucoup, Monsieur... Oui? Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est un grand honneur de s'exprimer devant vous, Madame la Présidente, chère, je ne sais pas comment on dit, ancienne collègue. Donc on se sent très chaleureusement accueillis grâce à votre présence, mais aussi acolhidos graças à sua presença e graças às palavras que acabamos de ouvir. Falo em meu nome, em nome da colega Valérie Ayer e Dragos Pislaro, e é com todo prazer que o faço. Gostaria de agradecer esta Assembleia e agradeço também o acolhimento da população portuguesa. Sentimos-nos bem. Sentimos-nos quase de férias. Sentimos-nos no centro de uma Europa que avança e este é no fundo o núcleo do nosso tema. Precisamos de facto de instrumentos financeiros para garantir a coesão e evitar a fragmentação que nos ameaça. Precisamos de partilhar valores e objetivos. Portanto, agradeço toda esta mobilização para nos receber. Tenho duas perguntas, tal como disse José Manuel. Como é que vem a revisão do quadro financeiro plurianual, de forma a termos algo de mais ambicioso e mais adaptado à realidade? Segunda pergunta, ligada à Next Generation EU, que tem uma dimensão e uma dinâmica central, muito importante para evitar que a crise nos puxe para baixo. Precisamos de recuperar e para isso precisamos de dinheiro. Precisamos de recursos próprios, não se trata apenas de dinheiro, é também um instrumento para o ambiente, para que os limites que impomos às nossas indústrias, a legislação que impomos, tenha também uma contrapartida nas fronteiras para evitar o dumping ligado ao não cumprimento de legislação ambiental. Apoiam esta ideia de uma recuperação reforçada em termos de tributação mínima das empresas e que hoje está em risco, corre risco devido ao critério de unanimidade. Mais uma vez, muito obrigada a todos. Muito obrigada. Volto a dar a palavra ao Parlamento Nacional através do Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si e, na sua pessoa, a Sra. Vice-Presidente, os seus Presidentes das restantes comissões, os seus deputados e, em particular, uma saudação às senhoras e aos senhores eurodeputados, agradecendo a disponibilidade de virem ao nosso país neste sentido de cooperação e de colaboração que tanto precisamos. E eu começava precisamente por pegar numa frase que disse o Sr. Presidente da Comissão dos Orçamentos do Parlamento Europeu, na que refere, e bem, e cita um Primeiro-Ministro belga, em que diz que a Europa só pode progredir através de crises. Não podíamos estar mais de acordo. Infelizmente, e deve ser do vosso conhecimento, que Portugal atravessou ao longo dos últimos anos várias crises, mas não aprendeu com a Europa, porque em vez de progredir, continua a regredir. E, fruto desta regressão, encontramos atualmente num estado caótico em que vive o nosso país. Temos uma crise gravíssima no setor da saúde, que está esse setor contemplado no Plano de Recuperação e Resiliência. Temos uma crise gravíssima ao nível do ensino, em que não há professores, em que as escolas não estão dotadas dos meios necessários para fazer face às necessidades. Temos uma taxa de inflação brutal, a mais alta dos últimos 30 anos, temos salários baixos, portanto, temos um condimento para que nada dê certo. Mas, como dizia o Sr. Eurodeputado José Manuel Fernandes, e muito bem, 90% do investimento público em Portugal é feito através do dinheiro europeu. Portanto, o dinheiro que vem da Europa é aplicado, cerca de 90%. E ainda temos, na parte de alguns partidos de esquerda, muito ceticismo em relação à nossa adesão ao euro. Quer dizer, já vai há tantos e tantos anos e estes partidos ainda não se convenceram que, se não fosse a adesão de Portugal ao euro, nesta altura estaríamos certamente muito pior. Mas esses partidos que tanto defendem o investimento no setor público em detrimento do privado, como é que fariam se não houvesse esta adesão de Portugal ao euro e esta entrada dos fundos europeus no nosso país? Portanto, é um contrassenso muito grande virem falar estes partidos na zona euro do que é o euro, da adesão de Portugal ao euro e, em consequência disso, vêm dizer que os fundos europeus que estão bem distribuídos quando se fala num grande investimento no setor público, desprezando o privado. E eu relembro que apenas 1% dos fundos europeus que já estão entregues até ao momento, 1% é para o setor privado. E nenhuma economia, e os senhores sabem disso muito melhor do que eu saberei, nenhuma economia vai conseguir crescer, alavancar, sem o investimento no privado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. É a vez de novo do Parlamento Europeu e dou a palavra ao Deputado Bogdan Zalnka, do Grupo ICR. Thank you. My group has welcomed the establishment of the RRF as a timely response com a criação do PRR, é uma resposta útil para mitigar o impacto da crise Covid, protegendo o mercado interno europeu e dando aos Estados-membros meios para aumentar a sua capacidade de resistência ao SER, apoiou a abordagem do PRR. Este é um plano que dá garantia, mais garantias à União Europeia e traz valor acrescentado. A cooperação com a Comissão foi frutífera em termos técnicos. A Comissão reconheceu a necessidade de haver diálogo com os Estados-membros
e entendem agora melhor as estruturas dos Estados-membros, a fábrica e o tecido industrial, as diferenças substanciais que podem existir entre Estados-membros. O SER congratula-se com esta evolução, que mostra agora que a Comissão abandonou uma abordagem única que não dá tantos resultados e encontra resistência junto dos Estados-membros. No entanto, há ainda algumas preocupações que vão para além do nível técnico. E esses problemas prendem-se mais com uma dimensão política e que se prende com a aprovação dos planos nacionais. Eu gostaria de terminar agradecendo a vossa hospitalidade. Deputado Bogdan Ronska, é agora a vez de dar a palavra ao Parlamento Nacional, ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, que intervirá através do Sr. Deputado Bernardo Blanco, que é também Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Presidentes, a Sra. Vice-Presidente da Assembleia e dou as boas-vindas a todos os colegas. Como já foi aqui dito, Portugal depende ainda muito de fundos europeus e há muitos anos, e isso deveria fazer-nos refletir. Portugal, como é sabido, não tem executado bem os fundos europeus. Por um lado, isso revela-nos as dificuldades até da própria mecânica dos fundos e de uma economia planificada, onde o Governo muitas vezes não consegue alocar o dinheiro aos projetos mais produtivos. Por outro lado, o Governo em Portugal tem muitas vezes também usado os fundos para substituir despesa corrente, em vez de fazer reformas estruturais. É, aliás, até um pouco triste na minha ótica que nos próximos anos as principais reformas que o país fará serão por exigência europeia, como contrapartida ao PRR. A meu ver é um pouco triste, mas pelo menos é melhor que nada. Tenho duas perguntas para os nossos convidados. A primeira é, há sensivelmente 1 ano e meio, em março do ano passado, o Parlamento Europeu constituiu um grupo de trabalho para o escrutínio dos PRRs. Eu gostaria de saber se já há algumas conclusões deste grupo de trabalho para a supervisão dos fundos. E, em segundo lugar, recentemente houve uma resolução do Parlamento Europeu para a constituição de uma espécie de portal da transparência, um site onde estivessem todos os projetos cofinanciados a nível europeu, com os beneficiários, datas, etc. E eu gostaria de saber se já há algumas novidades nesse sentido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há condições para responder às suas perguntas neste contexto, mas haverá certamente durante o almoço. Eu próprio terei todo o gosto em esclarecer algumas das imprecisões que o Sr. Deputado acabou de referir. Não tenho outros pedidos de inscrição, aliás, já ultrapassámos em 5 minutos o tempo destinado a este curto debate. Tinha ainda uma inscrição da nossa colega do Partido Comunista Português, mas não está presente e, portanto, iria dar esta parte do debate por concluída. Sugiro, de facto, que durante o almoço, onde estarão os presidentes e vice-presidentes das comissões, possamos ter um diálogo mais informal e passaríamos, assim, à fase formal das nossas conclusões, dando a palavra ao colega Afonso Oliveira, que é o presidente da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. Uma comissão, pelo que se vê, pela designação com competências muito amplas. Sr. Deputado, Sr. Presidente, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, a Sra. Vice-Presidente da Assembleia da República, a deputada Dias Estrela, que está aqui connosco hoje e muito bem. O Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, o Sr. Presidente da Comissão de Finanças, o Sr. Presidente do Parlamento, da Comissão de Orçamentos do Parlamento Europeu. Um comentário especial, permitam-me dizer assim, ao José Manuel Fernandes e à Margarida Marques, nossos colegas também aqui no Parlamento Europeu, por estarem também cá hoje connosco, e a todos os nossos colegas deputados da Assembleia da República e também ao nosso Presidente da Subcomissão de Regulamento dos Assuntos Europeus. E começo mesmo por aí, dizendo que é mesmo um facto, é mesmo uma realidade. O Parlamento Português resolveu criar uma subcomissão no âmbito da Comissão de Economia e Obras Públicas, criar uma subcomissão que permita aqui, digamos, um maior escrutínio. É esse o objetivo fundamental. Mas deixem-me só dizer que, quando aparece ali a sugestão, que são
são conclusões, há ali um erro, não são conclusões, que eu não vou tirar aqui conclusões do que aqui foi dito, que era muito atrevimento da minha parte fazer esse, até porque tudo o que foi dito é muito conclusivo. Digamos que cada intervenção tem quase um tom muito conclusivo e é quase impossível fazer aqui uma síntese das sínteses, não é? Mas eu acho que, se me permitem só aqui o meu atrevimento, é dizer-vos que a forma como a Sra. Vice-Presidente começou esta nossa reunião hoje, citando o Papa Francisco, deixa-nos todos a refletir. Eu penso, pelo menos a mim, deixou-me sempre, durante todas as intervenções, essa frase a bater-me permanentemente aqui na minha consciência, na minha cabeça, digamos assim. A guerra deixou o mundo pior que o encontrou. Isso é um facto, e é um facto indiscutível, e é um facto que nós temos que ter presentes hoje aqui. No nosso caso concreto, o caso da Europa, o caso do mundo, não é apenas a guerra europeia, mas é o processo ainda da pandemia que está em fase, enfim, de terminar, mas os efeitos dessa pandemia estão todos cá muito incorporados na nossa vida coletiva. Mas, se me permitem uma conclusão, essa posso tirá-la, ou pelo menos uma síntese que se pode tirar aqui de todas as intervenções e até desta reunião, o facto de ela existir, tem a ver com a importância da solidariedade europeia. Quer dizer, nós não destacarmos a importância que tem, a capacidade hoje, mais do que nunca, esta solidariedade, esta capacidade de tomar decisões em momentos decisivos da nossa vida coletiva, não estamos a destacar o essencial. Eu sei que muitas vezes a Europa, e há um bocado foi dito, e também é uma frase muito interessante, só pode progredir através de crises, foi referenciado, é uma belíssima frase, e é verdade. E é um facto, quer dizer, quando há uma crise profunda, é um facto neste sentido. Isto não é tão claro, nem tão unânime, mas é um facto neste sentido. Quando há uma crise profunda, a unidade acontece. Isto acontece nas nossas vidas, acontece na vida das empresas, na vida dos países e na vida de todos nós e também na vida europeia. Portanto, esta capacidade da Europa hoje e os europeus e os decisores europeus e de todos nós, somos políticos, temos capacidade de decisão, temos responsabilidade na decisão, percebemos que a solidariedade europeia, a capacidade de, quando é necessário, agir perante as dificuldades, isso é um dado fundamental. O caso da pandemia é um caso claro. Podemos ter aqui todos nós, eu também tenho, muitas críticas à forma como a reação que foi tida no ponto de vista económico, dos montantes necessários, da velocidade da reação, de chegar à vida das empresas, à vida das pessoas. Isso é claro, para mim é claro que nem sempre chegou da forma que devia ter chegado, mas a verdade é que há uma decisão europeia que isso é que é o fator fundamental. No processo da guerra, me parece também está aqui um bocado transversal em todas as intervenções, e permite-me também fazer alguma conclusão. O processo da guerra é um processo também muito claro para mim e para todos nós, julgo eu, que é uma capacidade única, digamos assim. Vamos ver o futuro, como é que isto... As conclusões são sempre muito cedo para tirar conclusões sobre isso, mas a verdade é que há uma decisão única da Europa de agir perante um ataque de... Enfim, temos que dizer, um ataque a Rússia de Putin, não é a Rússia... Uma outra Rússia que gostávamos todos de ter, mas uma Rússia de Putin, que atacou a Ucrânia, e a Europa aí conseguiu reagir e agir com grande intensidade. Digamos que o dado mais relevante, que me parece aqui mesmo de referência, é mesmo isto. A capacidade que há de haver aqui uma solidariedade perante factos difíceis, decisivos, que vão influenciar a nossa vida coletiva. Isso coloca-nos perante nós novos desafios. Esse é que é o ponto que me parece também que é muito importante. Aliás, todas as intervenções falam um bocado nisto, quer dizer, acho eu, umas mais fortes, outras menos intensas, mas foi tudo preocupado com o futuro. E o futuro passa por nós pensarmos que os fundos europeus, aliás, Portugal, essa discussão, como todos sabem, temos-la permanentemente, perceber se os fundos são bem aplicados ou mal aplicados, é uma discussão que é permanente, e aliás tem que ser, tem que existir a discussão. Mas a verdade é que há aqui componentes que vale a pena todos nós refletirmos. Se nós não temos os fundos europeus, fundos de coesão, fundos de recuperação e resiliência, fundos que estão disponíveis para um país, e se um país, não estou a falar de Portugal, falo de vários países europeus, se não conseguimos os níveis de competitividade, os níveis de reforço do rendimento das pessoas, de melhoria do rendimento das pessoas, se o nível de vida das pessoas, a qualidade de vida dos cidadãos europeus não é conseguido, se não há mais equilíbrio, algo está aqui a necessidade de uma reflexão. Isso aí eu acho que é uma conclusão possível, pelo menos da minha parte, é um atrevimento que eu faria aqui nesta nossa reunião. Ou seja, acho que hoje, cada vez mais, é importante nós refletirmos se esses fundos são devidamente aplicados. Isto foi também tocada essa questão ao de leve, que é percebermos se, face à alteração das circunstâncias ocorridas na sequência da guerra, se fará sentido ou não haver aqui alguma reafetação a forma como afetamos os fundos. Bem, enfim, eu acho que há uma outra nota, vou ser muito rápido, Sr. Presidente, vou ser muito rápido, Sr. Vice-Presidente, muito rápido mesmo, mas há aqui uma relação que tem a ver com o futuro. Quer dizer, com o futuro é um bocadinho mais estrutural. Quando nós pensamos que
ficamos tão dependentes, de repente, da questão energética da Rússia, não é? Deve colocar-nos reflexões sobre o futuro, a forma como tomamos decisões e a forma como nós nos colocamos perante o mundo. Isso é que eu acho que é fundamental pensarmos. Estruturalmente, como é que a Europa se deve posicionar para o futuro e se deve ou não agir de forma sem uma reflexão profunda sobre temas essenciais que têm a ver com a nossa sobrevivência. Uma última nota para vos referenciar que para nós é um prazer enorme ter-vos aqui. Portugal, e é muito positivo em relação aos fundos europeus que eu vou agora aqui dizer, Portugal evidentemente que aproveitou, nem sempre bem, mas aproveitou os fundos europeus e fez investimentos, enfim, ao longo deste tempo, e os fundos mais recentes que agora surgem, os fundos do PRR, são fundos fundamentais e esperamos todos, e esse é um escrutínio também que o Parlamento Português tem que o fazer e tem que exigir ao Governo que o faça, é assim que deve ser, e portanto tem que haver aqui a capacidade de que esses fundos europeus chegam às pessoas, chegam à economia, melhoram a vida dos portugueses, melhoram a vida da economia, melhoram a vida do país. E é uma síntese muito rápida, eu atrevi-me um bocadinho, um bocado longe, mas acho que foi mais ou menos conseguir tocar nos aspectos essenciais do que foi aqui discutido. O que é transversal aqui é o escrutínio, é a transparência, é a capacidade de chegar onde tem que chegar esses fundos e a melhoria da vida das pessoas, que é a nossa obrigação. Caso contrário, temos, como sabem, problemas graves no futuro, são problemas da própria democracia que estão em causa quando nós tomamos mais decisões. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Eu só pela minha parte queria apenas agradecer a autodisciplina de todos e o prazer imenso que tive em não só rever velhos colegas, como de ter participado nesta sessão. Senhora Vice-Presidente da Assembleia, tem a palavra para encerrar. Umas brevíssimas palavras. A primeira para agradecer não só a presença dos deputados e das deputadas do Parlamento Europeu, mas também das deputadas e dos deputados da Assembleia da República. A segunda palavra é para reiterar os cumprimentos em nome aos nossos visitantes, em nome do Sr. Presidente da Assembleia da República, que, como sabem, se encontra em visita oficial a Cabo Verde. E a terceira palavra é para também reiterar os meus votos de que os nossos convidados tenham uma agradável estadia em Portugal. Por último, antes do almoço, e já um aspecto mais pragmático, antes do nosso merecido almoço, porque depois deste debate participado e frutuoso, o almoço é bem-vindo, dado também o adiantado da hora. Dizia eu que antes do almoço convidava todas e todos para uma fotografia de grupo, para o registro deste nosso feliz encontro entre os deputados da Comissão dos Orçamentos do Parlamento Europeu e os deputados e as deputadas da Assembleia da República. Mais uma vez, muito obrigada e vamos então tirar a fotografia aqui nas escadarias já ao lado. Muito obrigada.